Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos finalizar o conteúdo sobre generics, criando um método genérico. Para isso, vamos só relembrar o que fizemos na última aula. Nós criamos uma classe genérica e definimos o tipo do atributo que nós vamos passar para essa classe aqui. Não significa que essa classe não pode ter outros tipos de atributo. Por exemplo, nós poderíamos ter um atributo aqui do tipo long ID. Então, não significa que só porque nós temos aqui um atributo que nós vamos definir em tempo de compilação, que nós deveríamos apenas utilizar ele. Outra coisa também é que caso você queira utilizar mais de um atributo, por exemplo, dois atributos, t e x, você também pode. E o que você pode fazer aqui é t1, x2. E você pode criar construtores recebendo t e x. E você também pode criar métodos get e set com t e x. Então não fica limitado a apenas um. Agora, e se nós quiséssemos criar, por exemplo, um atributo? Digamos que nós não precisamos de uma classe genérica, nós precisamos apenas de um atributozinho, um método genérico que vai resolver algum problema específico que nós temos. Vou deixar aqui. Então vamos lá. Vamos criar uma outra classe aqui. Método genérico teste PSVM. Então, imagina que nós temos o seguinte problema. Nós queremos criar um método que ele vai criar um array list para a gente, e o tipo desse array list vai ser definido na chamada do método. Então, o que nós vamos fazer é, nós temos aqui um método public static, e essa é a parte que é um pouquinho estranha na hora que você está criando o método genérico. Você precisa definir o tipo antes do retorno. Então, public static t void criar array, e eu vou falar que nós vamos criar um array que vai receber um argumento t. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero criar um array desse tipo t, adicionar esse t nesse array e só imprimir. Então, não coloquei nenhum tipo de retorno. Se eu quisesse colocar um tipo de retorno, por exemplo, esse array, nós deveríamos fazer isto. List. Tudo bem? Mas vamos começar primeiro com um void aqui, depois nós mudamos o tipo de retorno. E o que nós vamos fazer é list t, o tipo parametrizado, lista recebe new array list. Nós não precisamos colocar o t aqui. Vamos agora adicionar lista.add o t que veio como argumento para a gente. E se nós quisermos imprimir aqui, salt lista. Nós chamamos aqui criar array. Nós podemos utilizar, por exemplo, new cachorro. E será criado um array de cachorro. Ctrl Shift F10. Nós temos aqui um array de cachorro. Então, caso você queira um tipo de retorno, nós trocamos o void e vou retornar essa lista do tipo t, porque eu não faço ideia de qual vai ser o tipo desse t até o momento em que o método for chamado. E agora nós podemos criar aqui list cachorro, cachorro list recebe criar array new cachorro t. Então ele já sabe, se eu pressionar aqui criar array, nós temos aqui que o método estático t. Quando passamos o new cachorro em tempo de compilação, ele já sabe que vai retornar um cachorro list. E aqui nós podemos imprimir salt cachorro list, remove aqui e retorna essa lista.
Ctrl Shift F10, nós temos aqui a nossa lista de cachorros. Agora, vamos voltar aqui, por exemplo, para Void e remover esse valorzinho aqui, esse aqui, e colocar esse salt lista. Bom, a primeira coisa, se você não colocar esse T, o código não compila. Por quê? O código só compilaria, caso você fizesse isso, se por um acaso você definisse o tipo aqui na classe. Mas como nós não definimos o tipo na classe, nós somos obrigados a colocar antes do retorno o tipo. Então é por isso que fica um pouquinho estranho. E nós podemos também limitar. Por exemplo, eu quero qualquer classe que seja filha, que seja uma subclasse de cachorro, de animal, por exemplo. Então o que nós vamos fazer é utilizar o nosso wildcard e colocar aqui extends animal, por exemplo. T extends animal. Assim, nós não podemos utilizar o wildcard aqui dentro da declaração, nem aqui, nem aqui. Então, por exemplo, caso você pense em colocar um wildcard aqui, isso não irá funcionar. Então, nós definimos aqui que o tipo T tem que ser qualquer classe que seja uma subclasse de animal. Então, como passamos o cachorro, funciona se nós tentarmos passar, por exemplo, um double, o valor 1, nós vamos ter aqui um erro de compilação, falando que não pode ser aplicado a esse tipo double. Então, com isso nós finalizamos o assunto sobre classes genéricas, sobre métodos genéricos, e nós vamos ver isso bastante quando começarmos a praticar, porque quando formos criar uma classe que irá trabalhar com o nosso banco de dados, eu vou ensinar a vocês como nós fazemos para criar uma classe genérica que fará toda a manutenção, que fará toda a transação com o banco de dados. Então, nós ainda vamos voltar nesse assunto, porém em outro curso. Se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem procurar em outros livros, porque o assunto ele é um pouquinho mais complicado. Nós podemos ver aqui que a lista ela é bem simples, mas se você for num método, por exemplo, como sort da classe collections, você vai ver que ele começa a ficar um pouquinho mais complicado. Mas isso não serve para a gente, porque 98% das vezes que você trabalhar com tipos genéricos vai ser assim diretamente nas listas. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.